Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do concurso do INSS. Hoje nós vamos conhecer a Cristiane Lenhard, que foi aprovada em terceiro lugar na Gerência Executiva de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Cristiane, seja muito bem-vinda, meus parabéns, você está no pódio aí, top 3, terceiro lugar, então quero te dar as boas-vindas. Obrigada, Lívia. É um prazer estar nessa etapa da caminhada, né, na entrevista dos aprovados. Realmente é muito bom. Sim, é sinal que deu certo, né, Cristiane? Então, para a gente iniciar nossa conversa, entender um pouquinho da sua trajetória, se apresente para nós, por favor, dizendo a sua formação, a sua idade e de onde você é. Eu moro em Santiago, Rio Grande do Sul. Sou formada em ciências contábeis. Também tenho especialização nessa área, mas não atuo diretamente na profissão. Tenho 42 anos e iniciei minha jornada de estudos já um pouquinho mais avançada, depois dos 30. Bom, Cristiane, o que que te levou a essa, digamos, mudança de profissão, né? Você era contadora, agora você está em uma outra área, ainda que seja ali, de certa forma, administrativa, mas conta pra gente como que foi a sua decisão, o seu momento de vida para iniciar os seus estudos para concursos públicos. A minha orientação profissional sempre foi na área privada, né, sempre tive que trabalhar, estudar, pagar os estudos, que na minha época não era assim como é hoje, com tantas possibilidades, então eu tinha que trabalhar, né, para custear os estudos e sempre com essa visão do trabalho, estudo, mas chega um momento na vida da gente que a gente procura algo com maior estabilidade, né, um outro rumo para nossa vida, e foi aí que eu decidi sair do setor privado e começar a estudar para concursos públicos. E isso foi em que ano, mais ou menos, Cristiane? 2014, 2015, mais ou menos. Então, desde 2015 você estuda para concursos? É isso? Nesse período foi quando eu decidi parar de trabalhar para poder focar nos estudos, né. Mas eu iniciei a minha jornada naquela época sozinha, sem orientação, então eu levei, assim, um ano e pouco para conseguir me antenar um pouco nesse universo do que era, porque até então eu não fazia ideia, né. Eu estudava, assim, com aquela mentalidade de que eu estudo um pouquinho, vou fazer um concurso, vou fazer 2 e vou passar. E aí, no decorrer do caminho, a gente percebe que a jornada vai ser um pouco mais longa, que não é tão fácil, né, e que tem que ter bastante persistência. E em que momento você conheceu a estratégia concursos e começou a entender de fato, né, o que que é estudar para concursos e toda essa preparação? Bom, em 2016 eu já fiz o outro concurso do INSS. Naquela época eu passei, mas não fiquei entre os classificados. Estava começando minha rotina de estudos. Naquela época eu ainda não conhecia a estratégia. Estudava com outros cursos. E eu também tenho um outro curso que eu acompanho, porque eu gosto de diversificar ideias e ponto de vista e mesclar, acredito que isso some bastante. O estratégia entrou na minha jornada mais ou menos em 2018. Foi aí que realmente eu consegui ter um foco maior, né, e conseguir, deslanchar, digamos assim, nos concursos. Então, ali a partir de 2018, digamos que você pegou pesado, né? Queria entender como que era a sua rotina de estudos e o principal, Cristiane, o que que mudava no pré e pós-edital, especialmente desse concurso do INSS? Bom, como eu te falei, a minha jornada iniciou lá atrás, então foi sempre um trabalho de formiguinha e sempre pegando tudo aquilo que era possível em várias disciplinas, a gente acaba aprendendo, né. E o que foi para o concurso do INSS, o que eu consegui fazer mesmo nesse momento, eu decidi fazer ele, eu não ia fazer, eu tinha outros planos, mas decidi fazer ele, porque eu já tinha feito ele em 2016 e apesar de mudar muito de lá para cá, né, a legislação previdenciária muda bastante, eu pensei que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Então eu comecei a estudar para ele mesmo em agosto desse ano, foi quando eu realmente peguei ele de verdade, assim, e fiz uma estratégia bem ousada, porque eu peguei as disciplinas, de conhecimentos gerais, eu acabei fazendo uma revisão grande do que eu já tinha, e acabei não estudando muito elas e foquei bastante para o previdenciário. E os materiais e todo o conteúdo que a estratégia promove, também a parte dos coaching, de orientação, tudo isso é muito importante, porque daí a gente direciona e consegue ter um foco, né. Eu só tinha o foco realmente de conseguir ter uma pontuação boa para ter oportunidade nesse concurso. Cristiane, e
A sua rotina, assim, especificamente para o concurso do INSS, como que era? Você estudava de manhã, à tarde, à noite? Tinha horas líquidas ou não? Eu estudava em média, quando eu comecei em agosto, eu estudava em média 4 horas por dia, que era o que eu conseguia conciliando com o trabalho. 4 horas diárias, assim, com foco total, praticamente em previdenciário, e tirava também desse período de segunda a sexta alguns momentos para fazer simulados, eu fiz vários simulados, muitas questões, e só pude aumentar bastante a carga horária mesmo foi no mês de novembro, que foi o mês da prova. Daí eu conseguia fazer em média umas 7 horas líquidas, assim, cronometradas, né. Bem cansativo, bem extenso, mas era o que dava. Que já é excelente, né, 4 horas líquidas é bastante. E quais eram as ferramentas do estratégia que você mais utilizava nesse seu estudo diário? A trilha eu tentei seguir, mas como o meu tempo era muito curto, eu não consegui seguir a trilha. Iniciei, mas não consegui dar continuidade, porque ela realmente é bem focada. Como eu não ia conseguir seguir a trilha, eu usava os PDFs, que foram bem importantes, as aulas resumo e também a marcação dos aprovados, que tem toda disciplina tem a marcação dos aprovados, e isso ajuda bastante, porque daí a gente vai só em cima realmente do que eles já resumiram. É uma ferramenta bem importante e nesse momento me ajudou bastante. Além também, é importante salientar que tem também os mapas estratégicos ali, né, que a gente consegue fazer, visualizar, e eu imprimia eles e fazia eles colorido para depois eu mentalizar, também me ajudou bastante. Muito bom. E a sua reta final, hein, Cristiane? Você pisou no freio, no acelerador? Sabe aquela última semana que antecede o dia da prova? Como foi? É, para mim a última semana ela é crucial, não consigo parar. Realmente foi bem intenso e isso eu faço para outros concursos, já fiz também. Assim, no final eu pego e aproveito todo o tempo que eu tenho, sabe. E ali nos últimos dias, 1 ou 2 dias no máximo, daí eu desacelero, mas antes disso eu não consigo, porque eu sei que eu preciso fixar. Então, se eu já conheço o conteúdo, eu faço revisões e questões só daquilo que eu já conheço nas últimas semanas, né, porque o cérebro não consegue gravar coisas novas, então não adianta. Mas ali eu fixo bastante e não perco tempo, assim, não consigo parar e relaxar como muitos conseguem. A minha rotina já é diferente, eu pego ali nos últimos realmente para memorizar e dou uma parada ali 1 ou 2 dias antes, daí realmente eu paro. E essa parada é fundamental, porque quando eu comecei a fazer provas, eu não parava na véspera, sabe, eu ia lá para frente do portão, às vezes, esperar, né, que tive várias, experiências já de estar no portão com material ali lendo o resumo, isso não adianta realmente. É bom a gente dar uma parada ali 1 ou 2 dias antes, relaxar, porque parece que daí as coisas assentam e a gente consegue, ter um melhor desempenho. Sim, é necessário, né, manter a calma, porque, enfim, o dia da prova é o dia decisivo. Como foi para você a sua execução de prova? Você tem alguma estratégia específica para fazer a prova? Bom, eu fiz em média uns para mais de 30 simulados. E em todos eles eu fazia eles, impressos, né, cronometrando. Só que em casa, a gente sabe que é diferente. Os meus simulados duravam no máximo 1 hora e meia, mas eu testava. Alguns eu fazia e marcava todas, outros eu fazia e deixava algumas, e eu fui testando para ver qual era a melhor opção para mim. No caso, eu decidi não deixar muitas questões em branco, deixei 3 questões em branco, porque realmente, assim, eu já estava com medo, já tinha arriscado algumas, e inclusive eu achei que realmente não ia dar essa prova para mim, porque eu tive que arriscar, e uma errada anula uma certa, né, nesse caso, então, assim, tem que ter bastante disciplina, mas deu tudo certo, assim, e os simulados foram realmente interessantes, porque eu consegui testar todas as opções que eu tinha, inclusive contagem de gabarito, tudo, deu tudo certo. É aquela coisa, né, o treino leva à perfeição, levou à sua Com aprovação. certeza, faz muita diferença. Quando você viu o seu nome ali em terceiro lugar, como que foi, hein? Enfim, contou para a família, o que que passou na sua cabeça? Quando saiu o resultado preliminar, eu fiquei mais assustada do que quando saiu o oficial, porque eu não esperava, assim, realmente, como eu falei, eu arrisquei muito ali no final e eu achei que tinha perdido essa classificação. Mas porque as questões realmente eram dúbias e tanto que depois a banca acabou anulando muitas delas, mas quando eu fui conferir, de fato, o gabarito preliminar, eu, assim, tomei por surpresa, sabe.
E dali por diante eu estava só esperando sair realmente o oficial, né. Quando saiu o oficial, que eu vi que fiquei em terceiro lugar, eu digo: "Meu Deus, são 5 vagas, eu fiquei em terceiro, isso é inacreditável". Porque realmente a minha jornada é longa e eu já tive algumas aprovações. Hoje sou servidora pública municipal há 4 anos, mas não é a mesma coisa, né. Esse é um concurso extremamente concorrido. No município que eu fiz, em Santa Maria, foram mais de 6.000 inscritos, então realmente é um feito bem interessante. Sim, e mais de 1 milhão no Brasil, né, então quem passou de fato e quem tá ali no top 3 é porque estava preparado, e é isso, a gente fica muito feliz que o material de estratégia ajudou nisso. Cristiane, se você pudesse dar uma dica de ouro, qual seria? Bom, para quem está começando a estudar, eu digo assim que se você decidiu iniciar, não desista, porque às vezes a gente realmente fica cansado, tu faz uma prova, desanima, tu acha que foi bem, aí tu vê o resultado, ou às vezes tu vai chegando, por uma não deu, por 2 não deu, mas assim, o importante realmente é a consistência, né, porque se a gente não procrastinar tanto, se a gente conseguir manter uma rotina, uma disciplina de estudos, vale muito a pena. Vão mudar os assuntos, vão mudar os amigos, tudo vai mudar, porque quando a gente entra nesse universo de concurso, parece que vira uma chavezinha, né. Às vezes a gente até se sente solitário nesse mundo, porque nem todo mundo estuda, e quem estuda às vezes não tem persistência, e aí a gente fica buscando. E uma coisa interessante também que eu acho, no estudo à distância, que, por exemplo, estratégia fica muito longe, é que nos propicia a ter um material de qualidade, professores de qualidade, que, nos coloca em grau de competição com todas as pessoas. Então eu acho isso bem interessante. Então, para quem pode fazer uma assinatura, para quem pode acompanhar e realmente se dedicar, vale muito a pena, não importa quantos a gente fizer, a gente precisa de um. Excelente. Cristiane, e o que que a estratégia representa para você e significa para você? Bom, estratégia faz parte da minha jornada já há algum tempo e para mim é sinal de dedicação, esforço, empenho, porque os professores passam a ser parte da rotina da gente, né. A gente fala dos professores, às vezes, até com a família: "Ah, o professor tal falou tal coisa", mas a família não acompanha, não entende, não sabe nem de quem a gente está falando, né. Mas é uma coisa tão interessante, assim, como entra na vida da gente, e a questão do acompanhamento, da dedicação, todos eles são bem dedicados e com foco, né, a estratégia nos possibilita ter foco, ter aquela visão do que realmente importa, né. Como eu falei, assim, eu gosto dos PDFs, mas eu não abro mão de uma videoaula, eu acho as videoaulas, assim, muito interessantes, tem dicas, cada professor tem um feeling, então eu acho que todos esses essas ferramentas são importantes de serem exploradas. Parabéns, viu, Cristiane, merecido. É isso, né, essa junção de um material de qualidade e, como você falou, a consistência, que aí é a parte de vocês, dos alunos. Parabéns pela Com conquista. certeza. Obrigada. Nós conversamos com a Cristiane Lenhard, aprovada em terceiro lugar para a gerência executiva de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria é pertinho da sua cidade, onde você está hoje? É, perto, aproximadamente uns 160 quilômetros, É, umas 2 horas de por viagem, aí. por aí. Uhum. Muito bem. Cristiane, seja feliz na sua nova jornada, viu? Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, também obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal. Obrigada e até mais.